Olá, meus alunos, tudo bem? Nós iniciamos hoje a aula número 9 do nosso conteúdo em Direito Administrativo 2. O conteúdo dessa unidade, que seria a unidade 4, são os bens públicos. É muito importante o estudo dos bens públicos porque várias coisas podem acontecer para a administração pública que envolvem os bens públicos. A nossa agenda de trabalho nessa unidade 4, que trata dos bens públicos, começará pelo conceito ligado à destinação do bem público. Ou seja, os conceitos do que seja um bem público dependem do destino que se dá a esse bem. Nós vamos falar também um pouco sobre a afetação dos bens públicos e a desafetação dos bens públicos. Também vamos falar sobre o regime jurídico dos bens públicos, o regime jurídico dos bens privados e a diferença entre eles, dando, logicamente, maior ênfase ao regime jurídico dos bens públicos. Também vamos falar aqui nessa unidade 4 sobre os bens quanto à sua natureza física, ou seja, dependendo do local onde se situa o bem, ele tem uma destinação específica e ele pertence a alguém, ou ao privado ou ao público. Também vamos falar um pouco sobre alienação, formas de alienação, e formas de aquisição, como se compra, como se aluga, como se vende, como se aliena um bem público. Então, a aquisição e alienação dos bens públicos também é uma matéria importante para ser tratada aqui nessa unidade 4. E as formas diversas de utilização dos bens públicos por parte da administração e por parte também do poder público. Bom, o conceito do que seja um bem público, ou seja, como é que eu classifico, de acordo com o Código Civil, artigo 99, prevê que os bens eles se dividem em bens de uso comum do povo, bens de uso especial pela administração e os bens chamados de dominicais ou dominiais. Essas duas expressões estão certas, bens dominicais ou bens dominiais. Então, repetindo, o conceito ou a divisão na classificação dos conceitos de bens públicos são em três formas, de acordo com a destinação. Bens de uso comum do povo. São aqueles bens, nessa primeira classificação, são aqueles bens que são utilizados livremente pela população, pelo povo. Nós poderíamos dar como exemplo os mares, os rios, as estradas, as ruas, as praças, as rodovias. Esses bens são de uso comum do povo porque, independente do horário, independente de qualquer cerceamento, esses bens podem ser utilizados pela população. Então, a classificação do bem como sendo de uso comum do povo é em função do destino a ser dado para esse bem. E no caso, bem de uso comum do povo, como a própria expressão fala, é um bem que vai ser utilizado comumente, regularmente pelo povo. A segunda classificação dos bens públicos são os bens de uso especial. O bem de uso especial se diferencia do bem de uso comum porque quem vai utilizar regularmente o bem de uso especial é a própria administração pública. Seja a União, seja Estado, seja município, seja uma autarquia, seja uma fundação pública, seja uma empresa pública, uma empresa de economia mista. Os bens de uso especial também são classificados de acordo com a destinação. Então, são os edifícios onde funcionam os palácios de governo, os tribunais de justiça, os fóruns, mesmo as praças que são cercadas, e que tem algum imóvel lá dentro que seja cerceado à utilização comum do povo, estabelecimentos federais, estaduais e municipais, ou seja, aquelas edificações que são utilizadas para o funcionamento da própria administração, é classificado, segundo esse conceito do artigo 99 do Código Civil, como sendo um bem de uso especial, ou seja, a própria administração pública é que utiliza o bem, por isso que ele não é um bem de uso comum do povo. Então nós temos já duas classificações, bem de uso comum do povo, que pode ser utilizado pelo povo livremente, e os bens de uso especial. A terceira classificação, ou o terceiro conceito de bens públicos, é o bem ou os bens dominicais ou dominiais. Ou seja, por exclusão, se o bem não é de uso comum do povo,
por exemplo, não é uma rua. Se o bem não é de uso especial da administração, não é o prédio da prefeitura, por exemplo, o bem vai ser classificado como bem dominical ou bem dominial. É assim que se faz a classificação dos bens dominiais, por exclusão. Ou seja, aquele bem que é de patrimônio da União, dos estados e dos municípios, e que não tem uma destinação do povo, para o povo, e nem tem uma destinação pública para o funcionamento da administração pública, é classificado, então, como bem dominial. Ou seja, o critério para a definição, para a conceituação, para a classificação dos bens públicos é o destino, a destinação que se dá ao bem. Bem de uso comum é um bem de uso coletivo do povo. Bem de uso especial é um bem de uso da própria administração pública. Preste atenção. Bem de uso dominical é quando não tem uma destinação específica, ou seja, é um bem que não está sendo utilizado pelo povo e não está sendo utilizado pela administração pública. No caso, né, das duas primeiras classificações, bem de uso comum e bem de uso especial, o ponto comum é que tem uma destinação pública, ou é para o povo ou é para a própria administração. Vejam que a administração pública funciona dentro de prédios, dentro das autarquias, fundações, as universidades, as prefeituras, o Palácio do Governo Estadual, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o prédio do Supremo Tribunal Federal, são bens classificados como bem de uso especial, porque existe um cerceamento na utilização do bem, tem um horário, tem que ter um critério de ingresso nesses prédios. Não é um bem que está disponível livremente como um bem de uso comum, como é uma rua, uma praça, uma praia. E esses bens que eu falei agora por último são bens de uso comum. Os bens de uso especial são aqueles que são usados especialmente pela administração pública. Bom, os bens dominicais, então, por exclusão, são bens que não têm uma destinação pública definida. Então, são classificados por exclusão como bem dominical, ou também chamado pela doutrina como um bem dominial. O bem, ele passa a ser público quando ele está afeto aos interesses públicos. Por isso que a gente chama isso de afetação. O bem, quando é adquirido pelo município, pelo Estado, pela União, ele passa a ter interesse público. Então, ele está afetado ao interesse público, certo? Então, são bens de domínio público, domínio do Estado, né? Possuem uma afetação aos fins públicos, portanto, são inalienáveis, impenhoráveis, eles têm impossibilidade de oneração sobre eles, uma série de características, né, que nós vamos ver lá quando formos falar na característica jurídica dos bens públicos. Então, os bens públicos estão afetos ao interesse público. Logo, eu não posso penhorar um bem público, eu não posso arrematar um bem público, a não ser que seja de interesse da própria administração, certo? Essa característica, claro, né, de ser impenhorável, de ser inalienável, etc., ele não é absoluto, né? Então existe essa característica, não é absoluta, em função de que, dependendo da situação, é até possível desafetar o bem público e levar ele a leilão, desafetar ele e levar ele à venda, né? Desde que perca o interesse, né? A administração não tem mais interesse num terreno, não está sendo utilizado como uma praça ou como possibilidade de construir um bem de uso especial, um prédio para funcionamento de uma autarquia, ou etc., ou um órgão da administração. Esse bem, então, ele por lei, né, com autorização legislativa, ou seja, o povo, através dos seus parlamentares, seja a Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, aprovam um projeto de lei de desafetação, tiram essa condição de interesse público, e isso a gente chama de desafetação, desafetam do interesse público, e aí esse patrimônio, que é um bem público, poderá ser alienado. É normalmente levado à licitação para essa venda na modalidade de concorrência, mas pode ser também por leilão, dependendo da circunstância, é possível realizar um leilão, que é uma modalidade de licitação, com a finalidade, então, de se desfazer, né, de alienar esse bem. Ao perder essa condição de interesse público, o bem, então, sofre uma desafetação. Então, a desafetação é quando se tira o interesse público do bem que é de interesse público, está afeto ao interesse público, por lei, né, aprovada regularmente, em processo legislativo regular, a desafetação vai acontecer e aí esse bem poderá perder a condição de ser um bem público e ser vendido, inclusive, para um particular, passando a ter características de direito privado sobre esses bens que antigamente, antes ou anteriormente eram públicos, certo?
Bom, o regime jurídico, então, falando do regime jurídico dos bens públicos, eles submetem-se aos princípios do direito público, do direito administrativo, que é da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade. Então, os bens públicos se diferenciam dos bens privados exatamente porque eles submetem-se ao direito público. Por silêncio da própria legislação, os bens privados regem-se pelo direito privado, certo? Então, vejam uma característica de um bem público, né? O artigo 183, parágrafo 3º, proíbe que qualquer tipo de usucapião, né, sobre um bem público. Então, isso é uma característica do regime jurídico público em que estão enquadrados os bens públicos. Então, um bem público ele não pode sofrer um processo de usucapião por qualquer motivo que seja. Alguns juízes têm, ou um ou dois juízes aí de comarcas em primeira instância têm decidido, a pessoa ficou muito tempo com a posse de um bem público e poderia acontecer justificadamente uma ação de usucapião para fins de regulamentação, regularização desse bem, para transferir ele de bem público para bem privado. Mas nos tribunais de justiça e no próprio Supremo isso não vai se sustentar. Até porque é uma previsão constitucional, né? Então, mesmo em zona urbana, mesmo em zona rural, né, conforme previsto no artigo 191, parágrafo único ali prevê isso, e no artigo 183, parágrafo 3º, nós temos essas proibições, né, de desafetar um bem de interesse público, um bem público, mesmo que a pessoa esteja sobre ele numa posse durante um período de tempo razoável ou legalmente previsto para a ação de usucapião. Então, sobre bens públicos, em função dele gozar de um regime jurídico diferenciado, de regime jurídico público, de domínio público, ele não pode sofrer esse tipo de ação que possa tirar a sua condição. Ou seja, só o povo pode dizer que um bem público deixa de ter interesse público. Então tem que haver um projeto de lei, né? Se o bem público é do município, tem que ter um projeto de lei do Poder Executivo daquele município, encaminhar para a Câmara de Vereadores pedindo a declaração da desafetação de interesse público sobre aquele bem. Aí o Poder Executivo do município poderá, então, levar a leilão, ao leilão ou mesmo à concorrência, se for o caso, para poder vender aquele bem, né? Desde que esses valores arrecadados na alienação de bens imóveis não sejam utilizados para pagamento da folha, do gasto com o pessoal, como nós vimos já quando falamos da lei de responsabilidade fiscal, etc. Senão, se isso pudesse acontecer, muitos governadores que estão atrasando salários, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estariam dilapidando o patrimônio público, né, vendendo os bens públicos para pagamento de salário. Isso seria o caos, né? Seria uma venda para suportar uma despesa de pessoal que a legislação não permite. Então, um bem público não pode ser alienado para custear folha de pagamento, para ser utilizado esse valor arrecadado em gastos com o pessoal. Nós temos alguns bens públicos também que são classificados de acordo com a sua natureza física, ou seja, da localização onde esse bem se encontra, né? Nós temos, por exemplo, né, previsão legal de que 15 metros, né, para a parte da terra entre a maré alta e a maré baixa, por exemplo, de um rio navegável, esse bem, esse terreno, essa parte de terra ao lado dos rios, né, na distância de 15 metros entre a maré alta e a maré baixa, essa linha média, pertence ao Estado, é um bem público, certo? Então, os bens públicos, por natureza física, eles são considerados bens públicos pela posição que eles ocupam dentro do terreno, ou seja, um terreno em que há um rio navegável, mede-se a média entre a maré alta e a maré baixa, né, uma média entre a altura da maré alta e a maré baixa, e dali conta-se 15 metros, né, é feito um mapeamento para isso, é um levantamento topográfico, e aquela área, então, fica de interesse público, né, logicamente, em função do rio ser navegável, e esse bem, então, passa a ser um bem público. Também nós temos terrenos, né, às margens de correntes, de rios que têm correntes navegáveis, lagos navegáveis, né, e que pertencem também, dependendo da situação, à União, aos estados e aos municípios. Vejam que um rio que passa por dentro de uma propriedade privada e que não é navegável pertence à propriedade privada.
Um rio que ultrapassa os limites de uma propriedade e são navegáveis pertence ao município. Se o rio ultrapassar os limites do município, o rio pertence ao Estado, certo? Desde que seja navegável e ultrapasse os limites da divisa municipal. E os rios que ultrapassam as divisas dos estados, rios navegáveis que ultrapassem as divisas entre estados, pertencem à União. Então são águas, isso está dentro do Código de Águas, né? E isso inclusive está previsto no artigo 31 do Código de Águas, que prevê essa situação da destinação ou da propriedade dos rios, que são bens públicos também, desde que navegáveis. Rios que não são navegáveis ou não se façam navegáveis por alguma situação, pela profundidade, etc., esses são rios que não são públicos, porque não há um interesse público neles, pertencem aos proprietários das terras ou dos imóveis lindeiros. Esses rios, então, para que se o povo queira utilizar, precisa da autorização do proprietário. Nos rios que são navegáveis não há essa necessidade, porque os rios são públicos e são de interesse público, ou seja, estão afetos ao interesse público. Nós temos também algumas áreas que são ocupadas tradicionalmente em caráter permanente, né? São áreas que são produtivas ou necessárias para o bem-estar e a preservação dos índios no Brasil. Vejam, e ressalto isso, que os índios eram até 1500, quando do descobrimento do Brasil, ou quando da ocupação do Brasil pelos portugueses ou espanhóis, que alguns até dizem que não foram os portugueses, foram os espanhóis, as nossas terras, o nosso território brasileiro, assim como de toda a América Latina e América Central, eram de propriedade dos indígenas, né? Então os índios eram os legítimos proprietários. O povo da Europa veio para cá de navio, né, nas naus, e ocuparam esse território. E foram demarcando, e foram ocupando, e foram instaurando algumas superintendências, cartórios, foram regulamentando as terras e foram expulsando os índios. Né? Aqueles que não queriam trabalhar para os europeus foram expulsos ou foram mortos, assassinados. Então, essas terras hoje estão preservadas, algumas delas, né? Áreas que eram ocupadas tradicionalmente pelos índios, estão sendo, conforme previsão da própria Constituição, artigo 20, inciso 11 da Constituição, que prevê que essas terras são da União, mas ocupadas pelos índios. Vejam, os índios não podem vender essas terras, as terras pertencem à União, conforme o artigo 20 da Constituição. Então, essas terras precisam ser preservadas para a manutenção da espécie ou da raça indígena e tal, né, desse agrupamento diferenciado que são os índios legítimos, repito, proprietários, né, dessas terras todas. Nós é que somos invasores e ocupamos esse espaço físico aqui que hoje está sendo cadastrado em cartório, etc. Então os índios não tinham essa preocupação, né, de cadastrar as terras e sofreram essa invasão europeia, catequização, eles tinham seus deuses e aí os europeus chegaram aqui e implantaram a religião católica, etc., outras religiões, e convenceram os índios que eles tinham que trabalhar, coisa que eles também não eram tradicionalmente interessados naquele momento, porque tinham como colher, caçar, etc. Então, as terras indígenas hoje são da União, né, e são vastas áreas de terra que são regulamentadas pelo Poder Executivo Federal. Alguns entendem que isso deveria ser por lei, passando pelo Parlamento, mas pela Constituição de 88, as terras indígenas elas são demarcadas pela União, através da FUNAI, e uma portaria, um decreto, sei lá como é que funciona no âmbito do Poder Executivo Federal, há uma demarcação dessas áreas e essas áreas ficam disponíveis para serem ocupadas. Recentemente tem havido problema de invasão dessas áreas, né, ocupação irregular dessas áreas por grileiros. Então, mas são áreas da União. A União teria que se preocupar com essas áreas, né, demarcá-las efetivamente, garantir a sobrevivência dos índios, né, dessa etnia, para que eles pudessem continuar existindo como manutenção, né, dessa etnia tão importante para a espécie humana. Então, é o meu ponto de vista também nesse sentido. Nós temos também, além das terras indígenas que pertencem à União e que já estão demarcadas, e que algumas estão por ser demarcadas, nós temos as terras que são consideradas as devolutas, ou seja, são terras vagas, que não têm proprietários particulares e nem são cadastradas, registradas como terras da União, dos estados e dos municípios. Então, essas terras vagas, não utilizadas
pelo poder público e nem por particulares, a gente chama de terras devolutas. Então, nós temos hoje assim, as terras são aquelas que estão destinadas a qualquer uso público, né, e que não são incorporadas ao domínio privado. Então, nós temos a partir de 88, no artigo 225, parágrafo 5º da Constituição, elas passaram a ser indisponíveis pelos proprietários particulares e passaram a ser de propriedade da União, dos estados e municípios, dependendo da situação específica que elas se apresentam. Mas são terras consideradas devolutas, ou seja, não são públicas nem privadas, passam por isso a ser pública exatamente por ser devoluta e não ter um proprietário definido em cartório, né, com registro ou matrícula específicas quanto a isso. Nós temos também que falar para você sobre as faixas de fronteira, né? Nós temos uma legislação específica e uma súmula do STF que diz que nas áreas que distam, né, que tem uma distância de 150 quilômetros das fronteiras das divisas brasileiras, são consideradas, embora particulares ou públicas, dependendo das circunstâncias, são áreas como consideradas faixas de fronteira. Faixas de fronteira. Então, elas são situadas dentro dos estados, né, e estão distantes de 150 quilômetros das fronteiras com outros países. Elas pertencem ao domínio da União, né, e essa utilização ela tem um regramento especial. Por exemplo, na mineração, na exploração mineralógica, né, para definição de uma mina e uma jazida de exploração, se essa mina ou essa jazida estiver dentro de uma área considerada faixa de fronteira, tem que ter uma permissão especial para a empresa poder explorar o subsolo. Veja que o subsolo pertence à União. O solo pertence ao proprietário, público ou privado, que é a parte superior, onde se produz a vegetação e faz a criação de gado e de outros animais. Mas abaixo do solo, que é uma camada que varia, depende da região, abaixo do solo tem uma rocha dura, uma rocha cristalina, que pertence à União, que é o chamado subsolo. Então, o subsolo, para ser explorado, para ser pesquisado e para ser explorado futuramente, para produzir bens minerais, né, é tão importante para o ser humano, né, a cargo de geólogos ou engenheiros de minas, eles precisam do Instituto de Mineração, que antigamente chamava-se FEPAM, agora é uma agência de mineração, né? Então, essa agência de mineração é que vai receber os pedidos, os requerimentos, autorizando a pesquisa e, posteriormente, a implantação de uma mina e de uma jazida, né, que eu vou explicar depois um pouquinho para vocês qual é a diferença entre uma ocorrência mineralógica, uma mina e uma jazida, né? Vamos falar daqui a pouco isso. Mas para que isso seja concedido para alguém, uma concessão pública, precisa passar por essa agência de mineração do governo federal, né, que tem sempre um superintendente na região, aqui no caso é em Florianópolis, que possa autorizar a pesquisa e, posteriormente, a cubagem, o cálculo da quantidade daquele bem mineral e depois a exploração, que nós chamamos então de uma jazida. Nós temos que dar ênfase também e ressaltar para vocês nessa nona aula as ilhas oceânicas, que também, conforme previsão do artigo 20, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, as ilhas oceânicas pertencem à União. As praias marítimas, né, as ilhas oceânicas, as ilhas costeiras, né, as ilhas fluviais e lacustres, que são limítrofes, que estão no limite do território brasileiro com outros países, são considerados também propriedade da União. Então, é um bem público. As ilhas fluviais e lacustres, no limite com outros países, por exemplo, aqui no Rio Uruguai, que é divisa com a Argentina, ou mesmo lá embaixo com a divisa com o Uruguai, alguns rios, nós temos algumas ilhas que são nesses rios e que pertencem à União em função de serem ilhas em rios que fazem divisa com outros países. No caso, a Argentina ou Paraguai, né, na fronteira tríplice lá, por exemplo, em Foz do Iguaçu, nós temos algumas ilhas que são ilhas no Rio Paraná, no Rio Iguaçu, que fazem divisa com a Argentina e o Paraguai. As praias marítimas pertencem à União, as ilhas oceânicas, desde que essas ilhas oceânicas não sejam sede de município. Então, das ilhas oceânicas que nós temos no Brasil,
São Luís do Maranhão é uma ilha oceânica, mas é sede de município, então não pertence à União. O São Luís do Maranhão. A Vitória, no Espírito Santo, é uma ilha oceânica que também tem a sede da capital, né? Vitória, capital do Espírito Santo, também não é uma ilha oceânica pertencente à União, pertence ao próprio estado, né, do Espírito Santo. E Florianópolis, a nossa Florianópolis aqui, que é sede de município, inclusive a capital do estado de Santa Catarina. Então, essas 3 ilhas oceânicas no Brasil não são, conforme o artigo 20, inciso 4, que foi alterado em 2005 por uma emenda de número 46. Essa emenda, inclusive, foi uma luta dos senadores de Santa Catarina, do Espírito Santo e do Maranhão, na época do Sarney, Magro Malta, aqui no estado foi, parece que a Ideri Salvati e os outros senadores, que lutaram para que fosse desconsiderada a ilha oceânica de propriedade da União, essas onde são sedes de município. Então nós temos hoje 3 ilhas oceânicas que não são pertencentes ao patrimônio público da União, em função de ser sede e em função de estar previsto isso na Constituição e ser sede de município. No caso, são sede, inclusive, das capitais dos municípios, que são capitais dos estados. Então nós temos essa situação ligada às ilhas oceânicas. Importante isso, muito importante. Ilhas, então, oceânicas pertencem à União, exceto essas 3. Ilhas em rios ou em lagos que são divisa com outros países pertencem à União também, exceto as ilhas, então, São Luís do Maranhão, Vitória no Espírito Santo e Florianópolis, que pertencem ao Estado, e aí podem os proprietários dessas ilhas terem sua matrícula, regularizar os seus imóveis, né? E vejam que nas outras ilhas oceânicas isso é difícil, porque pertence à União, então tem que ter só um termo de posse junto à Secretaria do Patrimônio da União, que faz às vezes um cartório próprio para a regulamentação e registro dessas propriedades privadas em áreas da União, mas que a pessoa paga IPTU, paga Laudeme, paga na transferência o foro e etc. e tal. Bom, nós temos também águas de uso comum. Águas de uso comum. Nós falamos que os bens públicos podem ser de uso comum do povo e eu dei como exemplo uma rua, uma praça. Agora nós temos águas que são mares territoriais, golfos, baías, enseadas e portos, né, e outros canais como lagoas e lagos navegáveis ou flutuáveis que são também considerados e classificados como águas públicas, águas de uso comum do povo. Então a gente chama de águas públicas ou água de uso comum do povo. Não é só, né, a terra ou a parte física, material, que não a água, que é uma matéria também, mas não é só as terras que são pertencentes à União, Estados e Municípios, mas as águas também podem pertencer, eles também pertencer ao bem público, ao interesse público. E no caso, essas águas, como exemplo, os mares, os golfos, os lagos, desde que navegáveis, né, ou flutuáveis, eles são também de uso comum do povo. Ressaltando, aqueles rios, pequenos ribeirões, riachos, que ficam apenas dentro de uma terra, de uma propriedade privada, e que não são navegáveis, aí ela pertence à própria terra daquele proprietário privado. Não é uma água de uso comum do povo. Mas, claro, vai obedecer regras de utilização, código de águas, proteção ambiental, etc. e tal, né? Reflorestamento nas margens, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da questão ecológica, né? Questão da proteção do meio ambiente. Aqui nós estamos falando só na classificação, né, dessas águas de uso comum do povo, porque são rios flutuáveis ou lagos flutuáveis que o povo utiliza para transporte, deslocamento, mesmo para pesca e etc. e tal. Bom, nós temos então águas que são de uso comum do povo, nós temos as águas que não são de uso comum do povo, mas ficam situadas em terrenos dominicais, que a gente classifica como águas dominicais. Então, se eu tenho um terreno, uma grande fazenda que pertence à União e que não está sendo utilizada para nada, essa fazenda de propriedade da União, do Estado ou do município, ela tem um rio nessa fazenda, e esse rio é dominical porque a terra é dominical. Aquele bem público é dominical, logo o rio que passa por cima desse bem público também é classificado como dominical.
As correntes navegáveis e flutuáveis, então, são classificadas como águas comuns de uso comum do povo. E as águas particulares, já falei para vocês, são aquelas classificadas em função de serem situados dentro de terrenos particulares e que não são classificados como água de uso comum, ou seja, as navegáveis e as flutuáveis, e também não estão dentro de terrenos públicos, né, dentro de um bem público dominical. Então nós temos a classificação das águas de acordo com a natureza física, da onde ela está situada e qual o destino a ser dado a ela. As águas se dividem, segundo o Código de Águas, em águas dominicais, que estão dentro de um terreno dominical, que não está sendo utilizado especialmente pela administração. Nós temos as águas de uso comum, são os rios e lagos navegáveis, os mares navegáveis também podem ser classificados aqui como águas comuns, e as águas particulares que estão dentro de áreas privadas em que os rios são de pequeno porte e que não são navegáveis ou mesmo flutuáveis, ou seja, não são afeitos à utilização pela população em geral. Então nós chamamos de águas particulares. Bom, aqui nós vamos fazer, quase chegando ao final dessa unidade 9, uma diferenciação entre ocorrência mineralógica. Eu já falei para vocês que o subsolo pertence à União. Quando uma pessoa, ou um geólogo, um engenheiro de minas, um pesquisador encontra um mineral, um bem mineral, que seja um diamante, que seja ouro, ele encontrou o que nós chamamos de ocorrência mineralógica. Isso é uma ocorrência mineralógica, ou seja, se detectou que ali, naquele subsolo, tem um bem mineral passivo de exploração. Aí essa pessoa pode, né, qualquer pessoa ou empresa, pode requerer, junto ao governo federal, esse direito de pesquisar melhor esta área. Então precisa contratar um geólogo, um engenheiro de minas, normalmente um geólogo, para fazer uma pesquisa e quantificar quanto desse bem mineralógico está naquela rocha e se aquilo é possível de ser extraído. Se for convencida a União pode então conceder, né, emitir um documento, uma portaria de concessão para a instalação de uma mina, certo? De uma mina. Ocorrência mineralógica é quando se descobre que existe um bem mineral. Depois que tu quantifica quanto tem daquele bem mineral num determinado local, tu tem uma jazida. Mas veja, tu ainda não está explorando nada. A exploração é quando tu transforma a jazida em uma mina. Mina é quando já há a exploração de um bem do subsolo. Pode ser água, que é um bem mineral, pode ser bens minerais sólidos, pode ser bens minerais gasosos, né, como o gás do petróleo, por exemplo, no xisto, etc. e tal. Então, tanto faz, desde que haja uma autorização do governo federal, né, através da Agência de Mineração, que antigamente se chamava de Departamento Nacional de Produção Mineral, né, que era o DNPM. Essa agência, então, hoje, né, a Agência de Mineração, ela autoriza aquela pessoa física ou jurídica para quantificar, né, para calcular quanto tem de bem mineralógico naquela área, e aí aquilo é uma jazida, e depois uma outra autorização para a exploração desse bem. Claro que ao explorar um bem que é de patrimônio da União, tem que pagar uma royalty para a União, assim como o petróleo paga royalty para a União. Então a União vende um poço de petróleo num leilão, por exemplo, e aquela empresa vencedora, por estar explorando um bem que é de patrimônio da União, precisa pagar por isso, né? Então, além de pagar impostos, vai pagar um royalty pela exploração, ou seja, está tirando, né, bens minerais de uma área que é patrimônio da União, que é o subsolo. A parte do solo, o proprietário privado pode explorar. E preste atenção, o proprietário do solo, ele obrigatoriamente, se houver uma autorização da União, ele tem que facilitar a exploração do subsolo sobre a área que ele é proprietário. Então, a pessoa é proprietária de uma fazenda, lá tem uma mina de diamante, a pessoa que não é o proprietário requer aquela área, ele pode explorar aquela área no subsolo, mantendo depois as características do solo para que volte a ser o proprietário original. Então, o proprietário vai ter que suportar a exploração do subsolo dentro de uma área que é particular, em função de que o subsolo pertence à União. Se for água mineral extraída por um poço tubular, ou aqui se chama poço artesiano, mas é um poço profundo, né, forma de tubo, que a gente conhece bem, essa água pertence aos estados. As águas subterrâneas pertencem aos estados. Logo,
tem que ter uma outorga do estado onde o poço se situa para que possa haver exploração dessa água. Se for água mineral, aí vai ter uma exploração com a outorga do estado, mas com autorização para venda ao consumo humano pela União, através de uma exploração regularizada pela União também. As jazidas, então, são de propriedades da União, todas elas, né? E as minas, mina de água, por exemplo, pode pertencer ao Estado. Isso tudo tem uma classificação própria, que normalmente são os geólogos e engenheiros de minas que se preocupam mais. Mas nós temos que ter essa clareza de que o solo pertence, às vezes, a um proprietário particular e que o subsolo pertence à União. Portanto, as explorações, as jazidas que exploram as minas, a mina é uma área que tem mineral, e a jazida é quando se extrai o mineral dentro dessa mina. Então é um jazimento, é uma exploração para fins econômicos, para vender e conseguir dinheiro. Certo? Bom, os bens públicos, eles são regidos pelo direito público, eu já falei. Então um bem público não está sujeito à desapropriação, não está sujeito a uso capião e etc e tal. Mas tu pode adquirir um bem público pela desapropriação, né? Tu pode adquirir um bem público pela desapropriação. Agora, se o bem é do Estado, o município não pode desapropriar um bem do Estado. O Estado não pode desapropriar um bem do município, porque os bens públicos são regidos pelo direito público, interesse público, legalidade, impessoalidade, etc e tal. Os bens privados, né, eles são adquiridos por compra e venda, por troca. Então, um bem privado é regido pelo direito privado. Um bem público, logicamente, é regido pelo direito público. Então, tem que haver motivação, finalidade pública, né, para aquisição, para alienação. Pode ser adquirido por desapropriação, se for de interesse público, se for de interesse social, ou se for por necessidade pública. Isso nós vamos ver na outra aula, na aula número 10, que seria a última unidade a ser vista após essa, onde nós vamos ver a intervenção do Estado na propriedade privada. Quando a propriedade privada é de interesse do Estado, e o Estado pode então desapropriar essa área, ou comprar, né? Mas a forma mais rápida é a desapropriação. Mas isso nós vamos ver na unidade 10, na aula 10, na unidade 5, que é a próxima e última unidade que nós temos que percorrer. Então a unidade 4 e 5 vão fazer parte da M3, presta atenção. Então, assistam esse vídeo aqui que eu estou falando, com calma. Leiam os slides que eu mandei para vocês por e-mail no início das aulas. E depois, na outra, que sem ser nessa quinta-feira, que eu vou disponibilizar, quinta ou segunda-feira eu vou disponibilizar, que são 2 aulas, 2 turmas, eu vou disponibilizar essas aulas e depois a gente vai gravar a aula número 10, que seria então a intervenção do Estado na propriedade privada. Quando o Estado tem interesse numa propriedade privada e nós temos que ver quais são essas formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Isso nós vamos ver na unidade 5, na aula número 10, certo? Então eu vou dividir essa aula número 9 em vários vídeos para não ficar muito pesado e vou disponibilizá-los para que vocês assistam aí nessa semana. Tá ok? Fechou? Um abraço. Sei que vocês foram relativamente bem na prova e tal, então seguimos adiante. Tá ok? Tomara que voltemos o mais rápido possível para que a gente possa ligar o ar-condicionado no frio e a gente ficar junto aí. Tá ok? Saudades. Um abraço. Tudo é bom.